como é que era quando você estudou, né? Como é que era a neonatologia? Como é que você aprendia? Qual que era o recurso, né, que você tinha para estudar esse tema, neonatologia? Bom, até assim, engraçado, porque o Bernardo todo tecnológico, né? Plataforma, revisão programada, tudo assim, automático. Ele fala pra mim que eu estudava, quando a gente começou a namorar, ele falava que eu estudava como os incas faziam. Porque na minha época, Jader, o que tinha era aula teórica, apostila, e é isso. Simulado, era o simulado que tinha lá de vez em quando, prova na íntegra. Não era uma cultura assim tão implementada, né? Não era tão comum, era mais assim, falta uma semana para sua prova, faz uma prova na íntegra. Não era um estudo tão baseado em questões, em métricas. Então, quando eu estudei, quando eu estava me preparando para a prova de residência, era o basicão, era o que tinha. Então, era o estudo passivo, né? Aquele clássico estudo passivo que desde a década de 50 a gente pegar uma foto de pessoas estudando na faculdade na década de 50 e comparar com hoje, na 2023, é exatamente igual, é o mesmo modelo. Então é o professor lá na frente apresentando alguma coisa e os alunos sentados e lendo a apostila, e é um estudo completamente passivo. E a gente foi entendendo ao longo do tempo que o nosso cérebro, ele precisa, né, de choquinhos, de determinadas cargas ali de vamos lá, vamos relembrar o conteúdo que você tá lendo. Só você consumir não vai fazer você entender a fundo, não vai fazer você acertar as questões sobre aquele tema. Então, na minha época, o que eu achei, o que eu encontrei, né, o meu método de estudo ativo, além de fazer as questões e revisar as questões, principalmente as que eu errava mais, mas eram flashcards. Então, de recursos, assim, né? Era o que tinha manuais. Na época que... Exatamente. Flashcards manuais. Eu tenho até hoje uma coleção de flashcards manuais. Tem mais de 300 flashcards. Acho que é uma relíquia, assim. Eu vou guardar aquilo. E assim, ó, era cartolina. Era uma cartolina específica que eu fazia meu pai comprar a cartolina, cortava com a tesoura manualmente e escrevia, tipo, coisinha por coisinha. Mas eu tirava da minha cabeça, né? Os conceitos, assim, das aulas que eu achava que, não, isso aqui é importante, isso aqui eu preciso saber. Não era nada comprovado, não era nada baseado em provas, né? Não existia projeto X, não existia plataforma inteligente. Então, acaba que foi um estudo muito manual mesmo. Uhum. E você acha que era eficaz esse tipo de estudo? O que você acha? Assim, Jader, com relação aos estudos passivos, hoje em dia eu sou contra todo tipo de estudo passivo. Pra tudo, pra qualquer tema, não só medicina. Mas medicina mais ainda, porque medicina não é fácil de você estudar. Imagina, você tá prestando prova de residência. Quantos conteúdos você tem que, né, dominar? Quanto você tem que saber de fato e olhar a questão e saber do que ela se trata, né? Quantos conceitos matadores você tem que saber? Na minha época, a gente nem falava sobre isso. Então é assim, você vai ter que ler todo o conteúdo, você vai ter que absorver todo esse conteúdo, você vai ter que ler toda essa apostila. Imagina, uma apostila de 90, 100 páginas por semana, 2 por semana, era impossível. Então, na época, eu não considerava eficaz. E o meu jogo realmente começou a mudar quando eu comecei os flashcards e quando eu comecei a resolver prova na íntegra. Por conta própria, na época, por conta própria e conselho de uma professora minha, eu comecei a fazer as provas dos locais onde eu queria prestar, porque imagina, eu tava lá em Santa Catarina, ninguém nem falava sobre preparação para São Paulo. Era impossível eu selecionar uma prova só de São Paulo para fazer. Então, para conseguir uma prova na íntegra, você tinha que fuçar dias, assim, pra conseguir a prova, né? Pra achar a prova no site da instituição, às vezes. Tinha instituição que nem liberava. Então, não era um estudo exatamente eficaz. Ele começou a ser eficaz quando eu inseri alguns tipos de metodologia ativa, que era como os incas faziam, mas que acabou funcionando. Então, se você conhece, por exemplo, a fisiopatologia do desenvolvimento pulmonar do bebê, as fases do desenvolvimento, o que acontece...